Bom pessoal, aqui é o Leandro Ramos para mais uma videoaula e na videoaula de hoje eu quero mostrar como você vai criar um pendrive bootável para instalação do Windows 7. Eu vou usar a técnica que o pessoal da Microsoft usa e isso é assunto do curso de certificação 70680 do Windows 7. Como instalar o Windows 7 através de um USB, ou seja, de um pendrive, uma memória flash. Eu já tenho uma aula no site sobre esse assunto, mas do modo fácil para um usuário comum, usando o software Win2Flash. Se você quiser fazer do jeito mais fácil, clica nesse link que está aí na tela, você vai ser redirecionado para essa videoaula. Vamos lá, o que eu vou precisar? Eu vou precisar de um CD de instalação do Windows 7 ou uma ISO que eu vou emular usando o software Virtual Clone. Então aqui no meu caso eu vou emular, porque muitas pessoas às vezes têm apenas um netbook em mãos e aí não vai ter drive de CD ou coisa do tipo. Então vamos lá, vou emular a minha ISO. O software você baixa aqui no Baixa Aqui, Virtual Clone Drive, é um software gratuito. A instalação dele é Next Finish. Eu vou clicar duas vezes, o uso do software é bem simples. Eu vou escolher o número de drivers virtuais que eu quero. Aqui no meu caso, vou escolher apenas um. E OK. Vou abrir aqui o meu computador. Ele criou essa unidade BD-ROM aqui. Vou dar um direito. Virtual Clone Drive. Montar imagem. E aqui vou escolher a imagem do Windows 7. Se você quiser conhecer mais sobre o que é imagem, tem uma outra videoaula no site sobre o assunto. É só você clicar aí na tela que você vai ser redirecionado para essa videoaula. Vou abrir aqui a minha imagem. No meu caso, eu guardo as imagens aqui em Dados, ISOs, MSDN. Os meus Windows são originais da Microsoft. E eu tenho aqui o Windows 7 64 e o Windows 7 32 bits. Aqui no meu caso, eu vou fazer com o Windows 7 32 bits Professional. Então, selecionei a minha ISO, abri, e está aqui, a ISO foi emulado. Ou seja, ele abriu a ISO como se fosse um CD-ROM na minha máquina. E agora eu posso usar essa ISO normalmente como se fosse um CD. Eu vou dar direito a abrir e você vê os arquivos lá normalmente. Eu vou precisar também de um pendrive de no mínimo 4 GB. Vou espetar o pendrive aqui na máquina. Não quero verificar. Está aqui o pendrive, Flash Ramos. Ele está vazio. Mas agora eu vou preparar esse pendrive para receber a inicialização. Vou abrir o bom e velho DOS, CMD. E vamos lá, eu vou usar um aplicativo que é o DiskPart, que é o substituto do FDisk no Windows 7. Então vamos lá. DiskPart. Ele abriu o DiskPart, agora o prompt mudou lá, DiskPart. E ele quer os comandos. Eu vou dar o comando listdisk para listar quais são os discos que estão instalados na minha máquina, inclusive o pendrive. Ele mostra os dois discos para mim. Ó. O disco 1, que tem 3.824 megas, e o disco 0, que é o meu HD, com 465 gigabytes. Um disco de 500 GB no computador e um pendrive de 4 GB aqui no disco 1. Agora eu vou selecionar o disco que eu quero trabalhar e é lógico que é o pendrive. Então, select disk 1, que é o meu pendrive. E ele diz que o disco 1 foi selecionado. Então agora eu estou trabalhando dentro do disco 1. Eu vou digitar o comando clean para limpar o pendrive. Então ele limpou o disco. E agora eu vou criar uma partição primária com o comando create partition primary. Então, com esse comando, eu vou criar uma partição primária dentro do pendrive. Então, o DiskPart criou com êxito a partição especificada. Agora, eu vou formatar essa partição, porque ela não tem formato nenhum. Então, format, espaço, fs de file system, igual a FAT32. E eu vou pedir para essa formatação ser rápida. Então, eu vou adicionar esse parâmetro no final para formatação rápida. Então, Enter.
Tá aí, ele já formatou o meu pendrive. Agora eu vou usar um comando que chama list partition. Vou mandar listar as partições. E mostra para mim a partição já criada, o tamanho do alocamento, tudo certinho. E eu vou usar o comando agora active para tornar a partição ativa. Então ele marcou a partição atual como ativa. Agora simplesmente preciso copiar os arquivos de instalação para dentro do pendrive. Vou sair do DOS aqui. Vou no meu computador. Vou acessar a unidade que eu já emulei aqui com Virtual Clone DVD. No caso de um computador normal, você poderia simplesmente colocar o CD de instalação e copiar os arquivos do CD sem problema nenhum. Vou abrir aqui. Vou selecionar todos os arquivos. Copiar. Vou acessar o meu pendrive direito. Colar. Isso vai demorar um pouco, porque esse DVD que eu estou usando tem 2,23 GB de arquivos. E você pode usar o pendrive também para outras funções. Você pode criar uma pasta aí dentro e continuar guardando seus arquivos normalmente. Então esse aí é um jeito bem interessante de criar o CD de instalação do Windows 7 num pendrive, muito útil para instalação em netbooks ou computadores, por exemplo, de lan house que não tem drive de CD-ROM. E também uma instalação mais rápida, já que a memória flash é muito mais rápida que um DVD. Espero que vocês tenham gostado e essa e outras videoaulas você vê no meu site. professorramos.com, compartilhando o conhecimento.